Queridos, a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar com vocês neste dia, não é? Onde o nome de Deus é glorificado e só Deus que pode fazermos estar aqui. Quero agradecer ao pastor Manuel, pastor, aos sobrinhos, ao ministério dessa igreja, à juventude, por tudo que Deus tem dado aos senhores. Quero pedir que abram as nossas Bíblias. Aleluia. No capítulo de número 5 da palavra de Deus, do Evangelho segundo escreveu Marcos. Isso mesmo. Capítulo 5. Eu quero ler o capítulo 5 da próxima mão de João 4. E verso 41. No capítulo 4, 41, depois alguns versos do capítulo 5 da palavra de Deus. Aleluia. Glória seja dada a Jesus Cristo, Senhor. Põe na tela aí, por favor. Pode ler, 1, 2, 3 e já. Encheu-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar obedecem? Queridos, e agora o capítulo 5, versículo de número 1. Por favor, interessante esse texto. Aleluia. E chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. O verso 2. E logo que Jesus saiu do mar, e veio ao encontro dos o homem com espírito. Que recepção, hein? Na pessoa, você chegar no lugar, ser recebido pelo Satanás. Que recepção. É tipo assim, ó, você não é bem-vindo aqui não, hein? Mandar o diabo que receber. Olha que coisa estranha, né? E parece que uma coisa chama outra coisa, porque eu li com vocês no capítulo 4 e verso 41, que ele tinha acabado de sair de um problema, de um fenômeno da natureza. Amém? Um fenômeno da natureza, sim, porque ele acabara de dominar o vento e o mar, ou o mar ou o vento. Amém? Amém? Ele tinha um problema na embarcação, ele queria descansar, queria dar uma dorminha, tipo um cochilo, né? E parece que os caras do inferno queriam mesmo destruir ele, porque quando ele está dormindo na polpa do barco, alguém diz: olha, o negócio está feio aqui, e ele levanta, diz: meu Deus. Aí o vento quer engolir ele de vento adentro. Mas aí ele usa a palavra, diz: cala-te mar, e aquieta-te, eu quero que você responda: e aquieta-te. Olha, aí ele tem esse fenômeno, é um fenômeno que está acontecendo nesse momento. Aí o vento cala, o mar se aquieta. Quando pensa que não, que ele chega do outro lado, o fenômeno espiritual. A priori, quando eu li com os senhores o capítulo 4, verso 41, eu tenho um fenômeno natural, de natureza. Agora eu tenho de ordem espiritual. Sabe aquele dia que parece que tudo acontece? Tipo assim, né? Tipo assim. Aquela coisa que parece que não vai parar esse negócio. Não vai parar, é uma coisa atrás da outra, é um problema atrás do outro. Jesus passou por isso. Quando ele pensou que ia chegar numa aldeia para ter uma janta quentinha, feijão tropeiro, uma bisteca bem passada, um couvezinho fresco, porque ele estava cansado, afinal de contas, ele saiu do meio de uma tempestade, e ele atravessa, e agora quem recepciona ele é um campo, um demônio. Vai bem. Olha o verso 3. O qual tinha sua morada onde? A pergunta é: quanto vale uma vida? Quem é que
mora em sepulcro. Quanto vale uma vida? O cara morava no sepulcro. E outro, hein? Quando ele saía do sepulcro, ele era preso. Ele era preso. Olha aqui dentro do verso. Nem ainda com cadeia podia alguém. Ou seja, o cara já tinha sido preso. Alguém colocou naquele local de reassociação, de ressociá-lo, né? De integrá-lo à sociedade, mas primeiro ele vai preso. Porque qual é a ideia da cadeia brasileira? É ressocialização do miliante, para que ele deixe de ser miliante e passe a ser um cidadão comum e após ser preso, seja inserido no meio da vida em sociedade, amém? Essa é a ideia da cadeia brasileira, só que a ideia só fica nas ideias. A cadeia brasileira só fica nas ideias, porque o cara entra leste e sai pitbull. O cara entra, não sabe nada, o presinho, mas quando ele começa a se envolver com as facções, quando ele começa a se envolver no meio dos mais gabaritados, mais arrochados, ele entra o leste e vai sair pitbull. E ele ali já, enfim, e esse cara também parece que quando alguém, não, tira ele do sepulcro, prende ele, verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso por e as cadeias foram por ele feitas em é um diabo terrível, né? O cara quebrava tudo, gente. O cara quebrava tudo, o cara arrebentava tudo. E os grilhões em como é que faz uma coisa dessa? Que migalha. E ninguém podia ninguém. A cadeia da época, a prisão da época, o sepulcro, nada detinha esse cara. Olha o 5. E sempre de dia o cara não dava sossego, gente. Era uma perturbação dioturnamente. Sabe esse negócio que quer tirar a tua paz de dia aí? De dia e de noite. Andava pelos sepulcros e pelos gritando e ferindo-se com. Deixa aí congelar, por favor. Queridos, é o seguinte: a vida, ela é um tanto complexa. A vida, ela tem suas rebordosas. A vida às vezes não sai como você quer. A vida não é uma receita de bolo que você põe lá os ovos, a margarina, o trigo, o fermento, para deixar mais fofinho, põe um pouco de maisena e bate, unta a forma com manteiga, dá um tapa lá, e o bolo cresce. Nem sempre o bolo cresce. Tem hora que o bolo engrua, fica ruim. Assim é a vida, meus queridos. A vida nem sempre sai da forma que pensamos ser. Amém, senhores? Agora o texto que eu li com vocês, isso aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que ele estava lá e vinha com os seus discípulos e atravessa para outra margem. E quando ele atravessa para outra margem, os discípulos dele o desperta, ele está dormindo e diz: olha, nós estamos perecendo. E ele foi lá e disse: cala-te, aquieta-te vento e aquieta-te mar. E houve grande bonança. Mas parecia que havia um fenômeno de querer matar Jesus. Parece que aquela situação era emboscada para destruir Jesus. Queridos, na nossa vida não é diferente. Na nossa vida espiritual, na nossa vida de cristão, na nossa pegada de fé, nessa coisa de fé que você optou em deixar o culto, que Deus lhe chamou, não vai faltar adversidade para mim e para você. Mas o legal é de saber que o Senhor está no nosso barco. O bacana é saber que nesse grande mar chamado mundo, nós não estamos sós. O Senhor está conosco. E às vezes aparentemente parece até que ele está alheio, ele não está dentro da situação, parece que ele está fora do controle, e os discípulos o reclamam e dizem: olha, não te dá que pereçamos, olha aí a situação. E ele levanta
e diz assim: cala-te, vento. Parece que aqui ele tem uma relação muito íntima com a natureza, porque parece que ele percebe que o vento tem boca. Ele sabe trabalhar, diga amém. Amém. Ele vê o que eu e você não vê. Ele enxerga aquilo que você não enxerga. Os caras estão dizendo: nós estamos morrendo, não estás vendo? Ou está desapercebido? E aí, o que é que pega? O que está acontecendo? E ele identifica o que é e diz o antídoto certinho. E o antídoto é a palavra: cala-te, vento. E parece que eu vejo o vento, olha. E alguém diz: vento, o que foi? Ele disse: não posso falar. E por que você não pode falar? Porque ele me mandou calar. Queridos, o Deus que os senhores servem é Senhor da natureza. E não existe catástrofe, não existe desgraça que Deus não possa segurar. Não existe oposição que Ele não tenha controle. Não existe situação que Ele não tenha domínio. E Ele olha para o vento, Ele discerne que é o vento, e Ele sabe que o vento tem boca, e diz: cala! E o vento cala imediatamente, porque Ele faz calar o vento. E quando o mar estava muito tipo do Rio de Janeiro agora, que derrubou a obra dessa grande construtora aí, da Cirela, que é poderosa no mundo. A Cirela, que é na Correia, a Cirela mais ainda, é uma das poderosas do mundo. Mas a obra da Cirela, lá no calçadão, para lá onde faz via ciclista, caiu a obra, porque o mar se moveu que nem no dia de Jesus. Só que Jesus disse ao mar: aquieta-te, mar. Eu vim dizer nesta noite aqui que você está na mão de Deus, que ainda que o vento esteja soprando para acabar com a tua vida, ainda que o mar esteja rugindo para te submergir, mas eu vim te dizer nesta noite: se fores ao mar, as águas não te submergirão, porque Deus te dará condição para nadar. Deus te dará meio para você sair em plena salvação e cantando: só o Senhor é Deus. E então, quando ele entra agora, o mar está controlado, o vento está calado, o mar está controlado, tudo sob domínio. Diga amém. Eu vim dizer para você que o domínio disso está na mão de quem tem o domínio. A grandeza aqui está em chamar Jesus para que Ele haja. Por quê? O texto do Salmo diz assim, e Ele me invocará, e eu lhe responder. Os discípulos disseram: olha, Senhor, está pegando o bicho aqui, o negócio vai se arrebentar. Está escrito, repito: Ele me invocará, e eu não vou ficar mudo, e eu não vou ser surdo. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Deus não está dizendo que você não vai passar pela angústia. Vai ter angústia, só que você na angústia não está só. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, e dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo mediante uma condição: e Ele me invocará. E a Bíblia diz que, terminando esse episódio, Jesus vai do outro lado. E quando chega do outro lado é legal, porque é madrugada. Mas eu amo Jesus porque Ele vem ao nosso encontro. Diga amém. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação seja catastrófica, por mais que a situação seja embaraçosa, mas Jesus vem ao nosso encontro. E eu gosto de Jesus porque Ele vem nos piores momentos da minha vida, nos momentos de
vir mais calamidade da minha vida, eu nunca estarei só, e Deus nunca terá um preconceito ao meu respeito, Ele sempre virá ao meu encontro. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Eu vim dizer para você que não importa o que você está passando, não importa a aflição que você está vivendo, não importa o fenômeno que você está enfrentando, eu não sei nem dar nome ao que você está vivendo, mas eu vim dizer nesta noite que o Senhor veio ao seu encontro neste lugar e não lhe deixará sozinho, porque a boa mão de Deus está no seu encontro. E a Bíblia diz que era madrugada, e ele chegou naquele lugar. E quando ele chegou naquela aldeia dos Gadarenos, a Bíblia diz que saiu ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Veja o que o diabo faz com o homem. Deus não criou homem para viver em sepulcro. Deus não criou homem para viver com medo de imundícia. Deus não criou o homem para estar na droga ou nas drogas. Deus não criou o homem para estar na prostituição. Mas o diabo, ele vem perverter o valor do homem ao ponto de levá-lo à sarjeta, de marginalizá-lo tanto, de pôr ele para morar num sepulcro. Mas Jesus vem aí. E Jesus Rufino canta: mas ele vem aí e vem para decidir. Se o seu caso está perdido, ele faz o impossível. Diga para o irmão que está ao seu lado: Jesus vem aí. Descansa teu coração, porque o teu Senhor vem aí. E ele vem a hora que você menos imagina, mas ele vem. Ele vem porque ele te ama. Ele vem porque ele é amor. E a Bíblia diz que desembarcou, e logo que saiu de madrugada, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. A morada do cara era subhumana, feria tudo que o homem e a Constituição garante. Qual das garantias da Constituição brasileira? A dignidade humana. Todo homem deve ser tratado com dignidade. E o que é dignidade humana? Ter onde morar, ter o que comer, ter o que vestir, ter o que estudar, ter lazer, ter cultura, ter saúde, ter segurança. Isso são os pontos cruciais do artigo 5º da Constituição brasileira. Mas o diabo quer tirar essa dignidade do homem. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, porque tem um Deus que veio resgatar este homem da mão do diabo. E a Bíblia diz que ele ainda morando nos sepulcros, e quando não morava nos sepulcros, ele vivia em cadeia, e ninguém podia prender o cara, porque o demônio era tão forte nele, que cadeia nenhuma, nada segurava aquele homem. E a pergunta fica: quanto vale uma vida? Quanto custa uma vida? Enquanto o Estado não ressocializa, enquanto o Estado não garante a dignidade humana, eu tenho nesta noite aqui um Deus que ressocializa e garante a dignidade do homem, e garante a dignidade da família. E se você conhece alguém que foi preso, se você conhece alguém que perdeu a dignidade, se você conhece alguém que não tem mais noção do que é vida, levante a sua cabeça, ergue a sua voz e diga que é o Deus que pode colocá-lo no convívio social e o nome dele ser glorificado. Os caras moravam em cadeias. E outro, hein? O cara era louco. Ou talvez o que estava nele era louco. Não era o cara. Você acha que alguém fuma maconha porque quer fumar maconha? Você acha que o cara pega pedra de crack porque quer ser craqueiro? Você acha que o cara passa a noite cheirando cocaína porque quer cheirar cocaína? Não. É algo que o inferioriza. É uma força oposta à força dele. E essa força tem nome, olhe bem para mim. Essa força chama-se Satanás, que veio matar o sonho do homem, que veio destruir os ideais do homem, e que veio roubar este homem. Mas nesta noite você está numa casa que não tem compromisso com Satanás,
Você está numa casa que tem compromisso com aquele que gritou e disse: mas eu vim para dar vida. Eu vim para dar vida. Você sabe o que é isso? Aleluia. No mundo como o nosso, onde se discute tanto a palavrinha mágica, qualidade de... Todo mundo quer ter esse tal de qualidade de vida. Eu passei muita fome no Recife, porque não tinha. Hoje as pessoas têm que passar fome para emagrecer. Olha que coisa triste. Eu passei fome porque não tinha mesmo negócio, eu meredia. Eu ia para a escola para merendar. Aquelas bolachas, rosquinha, com aquele suco de maracujá naquele copo azul do estado. Eu só ia para a merenda, porque não tinha em casa. Quando tinha, era carcaça de frango. Uma tristeza, meus irmãos. Então eu ia nem interessado muito em estudar, era mais na merenda. Eu ficava, não deu a hora, né? É 15 para 10, vai ter a merenda. E a barriga doendo, irmão. E hoje as pessoas têm, mas não posso comer tudo de dieta. Puxa, mudou tudo. Mamãe dava um monte de farinha, fazia aquela farofa com coentro picado, água fervendo um pouco, e eu molhava a farinha com mandioca branca e dava pra gente. Aí a gente enchia, mamãe, bate no bucho, vê como dá de barriga cheia. Aí eu batia dela, não, era empancinado de tanta farinha. Era empancinado, tá de barriga cheia, né, filhinha? Era farofa com chá. Chá, que é a tal da carne seca, né? E a gente se sentia maravilhoso, quando matava a fome mesmo. E hoje o povo tem, não gosta de dieta. Meu Jesus, que tempo bom, né, meus irmãos? O povo está com a comida na mesa, não está comendo porque está aqui. Não é o fim, né? Não aguenta isso, só Jesus. Mas voltando aqui para nós orarmos com os senhores. Então, as cadeias não podiam segurar o homem, amém? Os senhores estão vendo aí, né? Eu disse e repito: o sujeito entra leste na cadeia brasileira e sai de burro. Porque cadeia não ressocializa ninguém. E não ressocializou esse cara aqui. Porque o cara foi preso, mas não tinha nada que pudesse ressocializar. Diga amém. Amém. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Gente, levanta as vossas cabeças. Porque a Bíblia diz que ele foi muitas vezes preso com grilhões, está no versículo 4, e cadeias foram por ele feitas em o cara arrebentava, o que estava dentro era terrível, o cara estava de pernada, o cara quebrava tudo, o cara tinha um cão terrível, vocês já viram quantos cães esse cara tinha, e os grilhões reivindicados, ninguém podia o amansar, era o diabo bravo. Eu estava sempre de dia e de noite, diga, desequilibrado. Além do cara morar no sepulcro, vez ou outra ser preso, a cadeia, o delegado não ressocializa, o BOC não ressocializa, a Rota de São Paulo não ressocializa, nada ressocializava o cara. E quando ele estava solto, era ou seja, o cara não tinha equilíbrio, era desbaseado em tudo. Quando dava para bater, quando dava para chutar, chutava. E diz o texto que andava de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Diga, perdeu a dignidade, perdeu a razão de viver. Porque um cara que anda mutilando o corpo dele, cortando, aplicando pico, aplicando injeção, aplicando droga, o cara perdeu ou não perdeu a dignidade humana? Tem dignidade humana esse cara? Só está esperando o dia da sua morte. O cara não tem mais nada, meu irmão. Mas quem veio ao encontro dele? Eu não gosto de chamão de pregação, confesso a vocês. Mas eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu não tenho essa pegada de ficar repetindo com o povo toda vez, eu não gosto disso. Ainda que a pedagogia diz que quando vai se repete, mais se aprende. Mas quem veio ao encontro dele? Quem veio ao encontro dele? Jesus. Quando o Estado não ressocializou, quando as drogas não deu jeito,
quando a fúria não deu jeito, quando nada deu jeito, quem veio ao encontro dele? E que hora que era? De madrugada. Porque Deus não tem preconceito com ninguém. Deus não tem pré-ideia concebida com ninguém. Quando Ele quer, Ele vem. Quando Ele quer, Ele vem. E Isaías profetiza isso dizendo: operando Ele, aleluia, operando Ele. Quando Ele opera, não é Ivo Pitangui que opera, não é o finado Adib Jatene que opera, não é nenhum médico cardiológico bom, neurológico bom. Quando Ele opera, ninguém impedirá, porque Ele vem. E Jesus é tremendo, aleluia. Eu não iria de madrugada no sepulcro, meu Deus, Jesus que me guarda. O que é que eu vou ver de madrugada no sepulcro, hein? Bicho pegando. E afinal de contas, Jesus tinha saído do fenômeno da natureza e agora peita o fenômeno espiritual. Parecia que o negócio queria acabar com Jesus. Parecia que o inferno daquele. Eu mato Jesus hoje. Eu vou arrebentar com esse cara hoje. Eu vou destruir ele hoje. Mas Jesus tem controle da situação. E sabe, minha pastora, o que eu aprendo com a revelação desse texto? Que o que move Jesus é o amor. O que move Jesus é o amor. O que move Jesus é o amor. Quando ninguém o ama. Pois aquele cara não amava Jesus. E o que estava nele, pelo contrário, odiava Jesus. Mas mesmo em meio aos ódios do homem, Jesus se manifesta. Aleluia. E diz o texto sagrado que ele andava sempre de dia e de noite, como li com os senhores, perdeu a dignidade humana, porque se finia com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, pagando com fingimento. O diabo do fingimento, tal que parece, mas não. Ficou até manso agora, que andava gritando, que andava dando pifa e carcereiro, quem andava quebrando cadeia, quem andava quebrando algema, agora está pagando de fingimento. Mas Deus conhece os que são. Aleluia, levante a mão. Ele mandou te dizer nesta noite: eu te conheço, tu que estás aqui nesta noite. Eu te conheço, você que está aqui nesta noite. Eu conheço você que está aqui nesta noite. Descansa, porque eu te conheço. Conheço o teu caráter, conheço o teu temperamento, conheço os teus sentimentos de mulher, conheço os teus sentimentos de mãe, conheço os teus sentimentos de homem, conheço os teus sentimentos de empregado, conheço os teus sentimentos de patrão. Eu conheço quem é você. E por quê? Porque eu sou o teu pai, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu amigo, e vim te dizer: você não está só, eu te conheço. É isso que diz o texto sagrado, que Deus conhece os que são seus. Tem um hino da harpa que eu sou apaixonado. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Eu gosto dele, porque ele me conhece. Seguiu-me bem distante do seu lugar do céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue
dia eu sou tratado por Ele, todo dia eu sou abraçado por Ele, porque Ele me ama. E eu vou repetir uma máxima que eu tenho dito aqui, e a máxima de Deus para mim é essa: quem ama, cuida. Então Deus cuida de mim. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Levante a sua mão e adore a Deus, porque você não está só, Deus toma conta de você. E quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando com voz, e disse: que tenho eu com... Olha, o sujeito não presta. Diga comigo: o sujeito não presta. Esse bicho é safado, desculpa a expressão, chula, mas ele não presta. Porque a ideia é o seguinte aqui, antes que eu leia, a ideia é que ele está no polo ativo, porque quem está causando a bagunça é ele. Quem está bagunceiro, o bagunceiro é ele. Mas olha o que diz aqui, ó: clamando com alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. É bicho safado. Quem está atormentando aqui é Jesus ou é ele? Olha, aquele é fingido, hein? O bicho é fingido, cara. O bicho quer confundir a mente de Jesus. Cuidado, que ele é terrível. Ele quer confundir tua mente. Ele quer confundir tua mente. Ele quer embaraçar os teus olhos. Mas em João 10, aleluia, e esta unção é para você agora. Em João 10 diz assim, ó: e não ouvirão vozes de estranho. Eu vim dizer aqui para você nesta noite: não ouça a voz de estranho, não ouça a voz de quem não crê, não ouça a voz de quem não se submete, não ouça a voz de quem não é santo, não ouça a voz de quem não tem compromisso, mas ouça a voz daquele que te ama. Não dá ouvido ao que estão dizendo, não dá ouvido ao senso comum, não dá ouvido a essas pesquisas furtiqueiras de fofoca, de disse-me-disse, não dá ouvido a isso. Ouve o que Deus tem para a tua vida, ouve o que Deus tem para a tua família, ouve o que Deus tem para dentro da tua casa, para dentro dessa cidade e para dentro dessa igreja. O sujeito é bandido. É isso que diz, não é? Olha aí, irmão. Hoje é que a Arinete que está lá. Eu estou gravando, mas você vai ter que congregar aqui ó, a vida toda, já você meu nome no YouTube. E eu sou difícil de gravar nome, viu? Sempre larga. Põe o 7 aí, por favor. O 7. Quero saber, por gentileza. Está aí, 7? Tá. Lê aí, 2, 3. Jesus de fato é o Filho do Deus. A xangozeira, o povo dos cursos também quer dizer a verdade. Aquela mulher que joga os cursos é 16 coxinhas, a cartomante, a macumbeira, eles também são metidos de fazer previsão de verdade. Mas o que está por trás dele é cão, meus irmãos. Não se confunda não, mas aquele centro espírito kardecista é bom, não, aquilo é que nem peru. Aquilo engorda para matar no dia. O peru é assim, se o peru soubesse falar, ele diria: olha que dono bom, ele dá comida na minha boca. Lá no norte, para engordar o peru, 3 meses antes da tarde, dá farinha de na boca de quem já fez isso. Quem nunca fez não, de dar na boca do peru? Eu já dei, vai engordar o peru. Porque a mamãe dizia: olha meu filho, Natal ele vai morrer no Natal. Então eu dei comida para ele. Essas feitiçarias por aí é que nem dia de Natal, engorda você com mentira, mas vai ter um dia que vai lhe matar e vai morrer sem salvação. Morre sem Deus. Aqui não. Aqui o crente nem morre. Aleluia. Aqui crente dorme no Senhor. O glória.
neste mundo mesmo surgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Cante comigo. Glória, aleluia, o meu nome ouvirei chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quantos creem que Jesus nos chamará? Diga amém. Então você não vai morrer de véspera, só vai morrer no dia que Jesus. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Aí ele quer revelar as verdades, mas Jesus, diga, Jesus é ligeiro. Jesus é ligeiro, não paga pau para ninguém. Ele é velho que se fez carne e habitou entre nós. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Ele não perde para cão, ele não perde para diabo, ele não perde para feiticeiro, ele não perde para chambozeiro, ele não perde para ninguém, porque ele é e o resto é pau. Jesus ligeiro, diz o versículo 8, põe aí 8. Jesus arrepende na cara dele, dá na cara, sem bater no cabelo. Olha o 8, 1, 2, 3 e já. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Toma na cara, Satanás. Apanha aí, toma na cara. Sai deste homem, você está com mentira na tua boca, rapaz. Sai agora, espírito da mentira, está querendo me bajular, está querendo me agradar, fingimento. Sai dele, fingimento. É isso que Jesus faz. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Verso 9, põe aí, Jesus já arrebenta e desmascara. Diga comigo, Jesus desmascara. Mas só Jesus desmascara. Porque ele é o sol da justiça. Deixa eu abrir um paralelo aqui. Nos tempos primórdios e antigos, os viajantes que trabalhavam com arte, eu sou admirador da arte. Não, tempo que eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia ter umas artes na minha casa, umas pinturas. Eu vou muito para Olinda, subo os Altos da Sé, aquelas obras de violino, aquelas obras de Caruaru linda, aquelas coisas de barro, de argila vermelha, me fascina. Eu fico horas e horas em Olinda, lá em Olinda Alto, no Recife, em Olinda, na divisão, olhando só obra de arte de barro, de mestre Vitorino, aquele sertanejo, coisas lindas que fazem com a mão, esculpem com a mão. E diz que no passado, quando fazia aquelas coisas, obras em telhas, aí quando a telha esquentava muito no forno, a obra rachava. Mas o artesão muito inteligente, quando alguém aí rachava, ele não queria quebrar a arte, a obra de novo, ele não queria pôr no fogo. O que ele fazia? Pegava cera e passava cera na obra, fechava aquela trinca bem fechada e depois vinha com pincel e pintava. E a pessoa, sem saber, levava a arte embora. Mas com o passar do tempo, galera, expõe a arte, deixa lá, e com o bater do sol do dia a dia na arte, a cera derretia e aparecia o trinco, a coisa trincada. Então, viajante inteligente, quem entende de obra conhece de obra, não é? Chegava e dizia: eu quero esta obra, mas eu quero sem cera. Eu quero esta obra, mas quero sem cera. Querido, eu quero essa obra, mas quero sem máscara. Porque Deus é o sol da justiça e desmascara Satanás. Porque não tem cera que fique diante de Deus. Não tem máscara que não caia diante de Deus. Porque Deus é o sol da justiça. E você pode aguardar, porque Ele vai fazer justiça na sua vida. O inimigo não resistirá a esse sol do Todo-Poderoso. E Malaquias escreveu isso: e para vós que temeis ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E o salmista vem dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus chegou e disse, verso 9, 1, 2, 3 e já.
quem tem boca vai. Olha, já sacou, vocês estão com recebibilidade da minha. Olha aqui, meu amigo. E assim, quem tem boca vai a. Sabe por que aquele ditado? Porque Roma, naquele tempo, tinha dominado o mundo da sua época. Então, onde houvesse território, onde houvesse habitante, Roma domina. Então, não tinha para onde ir que não fosse território de. É por isso que criou esse ditado: quem tem boca vai a Roma. Porque a Roma do passado dominou o mundo da sua época, com aquele que não tinha nada de grande, que era 1,5 metro, chamado Alexandre, mas grande não tinha nada. Era 1,5 metro de gente, menor do que pastor Abimael. Olha, irmãos queridos, então, olhem bem para mim aqui. Então, uma legião, quando alguém dizia um povoado que não era dominado por Roma, quando dizia assim, lá vem uma legião de romano, o nego tremia nas bases. O nego dizia, acabou tudo, a legião de Roma vai nos triturar. Ou nós nos rendemos, nós nos entregamos, ou senão Roma vai nos destruir. Porque uma legião era quase 7.000 soldados romanos. Vocês estão me vendo? Diga amém. Olha o que o diabo faz, alojou-se quase 7.000 espíritos imundos num homem só. Você está me ouvindo? Diga amém. Querido, não brinca com Satanás. Não desafie aquilo que você não pode desafiar. E se desafiá-lo, se esconda detrás das pernas de Deus. Deus, olha lá, pega ele. Deus, olha ele lá, pega ele. Deus me guarde, vai ao encontro dele, Senhor. Destrua ele, meu Pai. Quebra as forças dele, aleluia. Eu lembrei-me de Elias quando Satanás atuou em Israel. Elias disse, olha Senhor, que não chova há 3 anos, que não haja chuva. A Bíblia diz 3 anos e 6 meses não houve. E porque Baal era tido como Deus da pecuária e da agricultura, quebrando os pés de Baal, não teria chuva. Quero ver quem é que vai ser Deus da pecuária e da agricultura. Elias, tendo discernimento, não peitou o corpo dele, não foi para cima, mas disse, Deus, quebra os pés, porque dos pés o resto cai por terra e o teu nome é glorificado. Ele é muito ligeiro. Quem tem pé, quem não tem pé não anda. Quem não tem pé não vai a canto nenhum. Quebra os pés dele, Senhor. Tira a força dele, porque tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não palpa. Mas só o Senhor é Deus. Levante a mão e declare isso: só o Senhor é Deus. Até agora eu estou mostrando o que é que o diabo faz. No homem só, quantos? Quase 7.000, para não ser exato. Depois ninguém pesquisar, dizendo, era 6.500. Tem gente que é assim. Você sai daqui e o cara vai pesquisar e tem, não era 7, era 6.999. Então, para não ser exato matematicamente falando, eu prefiro dizer que uma legião é quase 7, e era quase 7.000 demônios que tinha dentro de um homem só. Irmão, está me ouvindo? Diga bem. Te enche de Deus nesta noite. Te enche de Deus nesta noite. Porque o que tem de fúria contra a tua vida não está no gibi. E tu só vai vencer se tu tiveres em Deus. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. E a Bíblia diz, no versículo diz, qual o teu nome? Somos muito. E rogou-lhe muito que os não enviasse para fora da província. E andava ali pastando no monte, verso 11, grande manada de porcos. Mas eu quero agora pular para o 15. Põe o 15, carinho, por favor. Ei, diga para o irmão que está ao seu lado, o 15 é uma bomba. O 15 é uma bomba. O 15 é uma bomba mundial. Porque Deus não perde. Diga, porque Deus não perde. Deus não perde. Jesus veio de madrugada para buscar um cara que morava à luz. Glória a Deus. Qual o melhor bairro dessa cidade? E bacana. Qual o nome? Universitária. Esse galego puxando. O tal do galego é demais, né? Estás puxando a sardinha com uma brasa. Tudo bem. Considerando a fala do galego, porque somos amigos e com amigos.
vamos supor que universitário não, Jardim Universitário seja o melhor bairro daqui da região. Mas mas só que não foi lá que Jesus foi. Jesus foi no pior, foi no sepulcro. Opa, aleluia. Jesus não vai na universidade, porque lá eles têm posse, eles podem, eles se sentem, se acham o máximo, não precisa, não depende. Onde é que Jesus vai? No que está precisando, no que está perecendo, no que a sociedade não deu jeito, no desacreditado, onde não tem que ninguém ajude, onde não tem que ninguém estende a mão. É altas horas da noite, o cara não está dormindo, está andando de dia e de noite, e alguém diz: para onde vai? Eu vou para o sepulcro, porque eu tenho alguém lá que precisa da minha boa mão, e eu vou ajudá-lo, eu vou libertá-lo, eu vou operar um grande milagre. Aleluia! E chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera, diga: quem tivera, não tem mais. Quem tivera não tem. Quem tivera, ele está o quê? Sentado. Opa, para aí. O cara estava. Aleluia. O cara andava quanto tempo? Você lembra quanto tempo eu disse que ele andava? Agora o cara está o quê? Deus é bom demais. Sabe o que eu aprendo aqui desse cara assentado? Deus dando equilíbrio para viver. Deus tirando o cara de uma situação embaraçosa, dizendo: filho, eu sou o teu equilíbrio, eu sou o termômetro para a tua vida. Eu sou o teu equilíbrio. A pressão está alta, estou morrendo. A pressão está baixa, estou morrendo. Não, eu sou o teu equilíbrio. Eu vou repetir o que o salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Te aquieta, te aquieta, te aquieta. Aquieta-te. Recebe equilíbrio, mulher. Recebe equilíbrio, homem. Que homem desequilibrado, rapaz. Que homem destemperado, sem tempero, sem gosto. Homem com pressão alta, só come sal. Come mel, meu filho. Come mel. E o irmão que está do teu lado, come mel. Porque mel faz bem. Diz que mel faz bem, diz que mel faz bem. Só fica se alimentando desse amargo. Você acha que eu esqueci? Você pensa que eu esqueci? Você pensa que me paga. Quem tem com quem me paga, não me deve nada. A me pagar. Sangue de Jesus tem poder. Para de te alimentar com essas coisas azedas. Para de te alimentar com essas coisas estragadas que te disseram. Comece a te alimentar do mel de Deus. Come mel, come mel, come mel e bebe. Diz para o irmão que está ao teu lado: come mel e bebe água. Come mel e bebe água. Come mel e bebe água. Eu estou dando mel para você aqui nesta noite. Eu estou dando mel para você aqui nesta noite. Eu estou tirando essa comida azeda, estragada, que até que você tem comido, tem se alimentado com o que falaram, com o que te disseram. Joga isso fora, rapaz. Lança isso no mar do esquecimento. Come mel e bebe água. Ele dá o que? Assim? Coisa gostosa, diga coisa gostosa. Assentado é equilíbrio. Diga: assentado ali é equilíbrio em Deus. Diga: é seguro em Deus. É
é tomado pelas mãos de Deus, é no controle de Deus, é na pegada de Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou. O aquietar aqui não é ficar demente com a boca aberta. É assim mesmo. Não, aquietar é confiança. É o Neemias, estou construindo porque quem mandou construir é maior do que a oposição que está existindo. Eu estou equilibrado em Deus e nada me desequilibra. Eu aprendi nesta vida de ministério, é que eu não uso, graças a Deus, não preciso, sabe? Mas os homens me ensinaram isso. E Maquiavel ensina isso. A arte da guerra ensina isso. As 48 leis do poder ensina isso. Um dos maiores, quer ver você desequilibrar alguém que diz que é? Desequilibra ele emocionalmente. Eu vou contar para você aqui. O rei chegou para os 2 filhos. Aí disse: eu quero ver com vocês dois quem me surpreende. Quero ver quem me deixa de boca aberta. Talvez até dê o trono para quem conseguir. Aí o filho do rei me pegou um rato e vestiu de garçom. Já viu o ratinho lá? Você vai mostrar essa cabandeja? Aí eu falei: meu Deus, como pode um rato servir de um rato? Aquilo foi encanto na festa. Todo mundo ficou assim, embasbacado. Meu Deus, esse meu filho é demais. O outro filho vestiu um gato de garçom também. Gravei um gato, pagando de garçom. Mas não, quando o gato viu o rato, jogou a bandeja para cima, tirou a gravatinha de borboleta, virou o gato que era e correu atrás para matar o rato. Irmão, quem é gato sempre. Se Deus não libertar, o gatuno continua existindo. Só pode ser quando a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quanto à sua outra ilustração, o homem disse: o meu coração é semelhante ao gato preto e o gato branco, o mal e o bem. E alguém perguntou: quem vence? Ele disse: aquele que eu alimento mais. Se eu alimentar o bem na minha vida, o bem vence o mal. Mas se eu alimentar o mal na minha vida, o mal vence o bem. Eu vim dizer nesta noite, uma das estratégias de guerra do inimigo é nos tirar do sério para perdermos o equilíbrio. Porque o cara desequilibrado, ele mostra a carnalidade que ele é. Eu vou mostrar quem eu sou, você vai ver. Acabou com o cara. Se ele tinha alguma coisa, agora perdeu, porque ele está com toda a capacidade de mostrar quem ele é. E você não precisa mostrar quem você é. Você precisa deixá-los ver o tamanho do Deus que você serve. Amém, senhores? Então, queridos, sempre fique equilibrado para a glória de Deus. Diga amém. Diga, irmão, quando está do seu lado, aquietai-vos e saber que Ele é Deus. A outra palavrinha que é bom, diga vestido. Diga dignidade e honra. O cara andava nu, todo se cortando. Agora o cara está visto. Querido, Deus é Deus de honra. Deus é Deus de dignidade. E me diz nesta noite, por esta palavra, que Ele tem honra para a sua vida neste lugar. Que Ele vestirá você de honra. Não pense que isso está perdido, porque Deus tem honra para a sua vida. Levante a sua cabeça, porque Deus lhe dará honra. E a Bíblia diz assim: preparas uma mesa. Unge a minha cabeça com glória. Prepara uma mesa na presença dos meus opositores, dos meus inimigos. E o meu cálice. É isso que Deus tem nesta noite. Deus tem uma mesa para mim e para você. Deus tem uma honra para mim e para você. Então levante a sua cabeça, porque no céu tem guarda-roupa, no céu tem veste, no céu tem mesa, no céu tem cadeira, tem veste para honrar, tem cadeira para sentar e tem mesa para o nome de Deus ser glorificado. Então aguarde a honra de Deus, porque onde houve a desonra, haverá dupla honra para a glória do nome santo do Senhor, porque Deus
equilibrado, agora não está mais doido, não está quebrando mais nada, não está batendo em carcereiro, não está peitando a roda, não está peitando goi, não está peitando golpe. O cara agora está imperfeito. Imperfeito. Deus vai entrar com perfeito juízo dentro da tua família. Deus vai entrar com equilíbrio dentro da tua família. Aguarda, porque esse espírito contrário é repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 16. 16, Karine. E os que tinham visto aquilo contaram como havia acontecido. E o endemoniado, ao endemoniado, acerca dos... Olha, o cara não está mais preocupado agora com o homem que foi liberto. Agora os caras estavam preocupados com o prejuízo pecuniário que deu. Põe aí o 17, Karine. Vê isso aí. Então começaram a rogar que se retirasse dos seus... Vai para aí. Quem é maior, um porco ou uma vida humana? Quem vale mais, um porco ou uma vida humana? Não, daquela também, para essa geração. Quem valeu mais aqui, o porco ou uma vida humana? Porque se Jesus libertou o homem do espírito imundo, e os caras, em vez de dar glória a Deus pela vida humana, restauram, agora está dizendo, sai daqui porque o porco vale mais. Mas tem gente que cria cachorro, irmão, que o cachorro vive melhor do que o seu amigo, que ele sabe que precisa. Ah, Cholinha tem Chola, estou dando nome Chola, né? Cholinha tem ração, Cholinha tem médico, tem pet shop, cortar cabelo. Esse dia eu vi uma Cholinha pintada lá perto da minha casa. Aí eu parei, não aguentei, eu ia pro chama e voltei. E a senhora, o que foi dessa cachorra? Ela está dizendo, não, isso é um produto que eu dei luzes nela. Não é luzes na cachorra. E ela toda empolgada com a cachorra pintada. E os mendigos se acabando na Praça da Sé como se não existissem os mendigos. Essa sociedade valora mais o animal do que o ser humano. Olha o 18, põe aí, por favor. E entrando ele no rogar ao que for endemoniado que deixasse estar com ele. Com 19 é outra bomba também. E com 19 agora. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua melhor lugar do mundo é a sua. Melhor lugar do mundo é a sua. Jesus disse para ela assim, filho, eu fiz isso, eu libertei, só que eu não quero que você me siga assim como você quer. Você está há muitos anos vivendo essa situação. Volta para a tua casa. Sabe por quê? Jesus sabe qual é o melhor lugar para mim e para você nesta noite. Aqui é o lugar de culto, mas o milagre é dentro da tua. Aqui é o culto daí, mas o milagre mesmo é dentro da nossa. E quando eu digo casa, eu chamo aqui a casa é a morada, o espaço, o domicílio, mas também falo da casa coração. O maior milagre é dentro do teu coração. Olha para dentro de você, vê o que você precisa nesta noite, vê qual é a carência. Jesus disse, vai para a tua casa. A primeira missão que Deus delega àquele homem é na casa dele. Os senhores estão me ouvindo? Diga bem. Amém. Sabe onde é o primeiro campo missionário vosso? É dentro da vossa. Se vocês não entenderem que o primeiro campo de missão é vossa casa, vocês não vão atender o ídolo de Jesus. Porque foi ele que disse, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da... Fica de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu quero dizer que Jesus valorou aquele homem e mandou ele para a sua... Porque, olha aqui para mim. Considera o impacto que aquele homem ia causar. Impacto ambiental quando joga lixo na rua. Pneu na rua. Dengue. Agora pense o impacto do homem salvo dentro dele. Pense o impacto do homem tomado pelo Espírito dentro dele.
suporte. Não tem ambiente maligno que suporta um homem e uma mulher tomada pela graça de Deus dentro da sua. É isso que Deus quer para mim e para você. Tomar a nossa casa de graça de Deus. Tomar a nossa casa do milagre da salvação. Tomar a nossa casa um campo de testemunho. Opa! O cara agora volta para casa dizendo: eu não sou mais aquele. Jesus me libertou. Senta aqui que eu vou contar para você o que ele fez. Querido, volta para a tua casa e conta como Deus operou nesta noite no culto. Volta para a tua casa e divide. Filho, vem cá, mãe, foi demais, foi bomba. Deus arrebentou, mandou uma palavra no culto do louvor. Cara, você perdeu, meu Deus está fazendo coisa grande. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida, filhão. Cara, nós estamos juntos, nós não somos inimigos, nós somos amigos. E Deus nos levantou, foi para vencer junto, para a glória de Deus. E você vai ver aquele ambiente tomado pelo Espírito de Deus. Eu quero orar com você agora. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o culto da casa. Hoje é o culto da família. Diga: hoje é o culto da casa, o culto da família, onde você vai tomar a bênção aqui e vai soprar dentro da sua casa. Eu quero orar com você agora. O grupo de louvor, a pedido meu irmão, daí se posiciona, por favor. Eu quero orar com você. Quantos estão tomados por esta palavra? Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Você vai levar para a tua casa essa palavra. Leva para o teu coração. Deus te conhece, por isso que Ele veio ao teu encontro nesta noite. Eu quero orar. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Esta oração é pela sua casa. Eu quero orar com você, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, nós te amamos. E te amamos por tudo que tens feito, Senhor. O Senhor não poupou aquele homem, o Senhor não poupou aquele sepulcro, o Senhor não se intimidou com aqueles 7.000 bestiais demônios, mas o Senhor desmascarou a todos. O Senhor trouxe a sanidade para aquele homem sano, o Senhor trouxe o equilíbrio para aquele homem desequilibrado, o Senhor trouxe segurança para ele, o Senhor trouxe dignidade, o Senhor trouxe honra. O Senhor trouxe perfeita condição de um ser humano viver. Pois é isso que tu tens, Senhor, para a sociedade da cidade de Cornélio Procópio. É isso que o Senhor tem operado nesta noite aqui. Ó Pai, e ao operar isso, nós não queremos ficar aqui dentro. Nós queremos voltar para a nossa casa. E lá, Senhor, gritar esse grande milagre que nós vamos levando hoje para dentro do nosso lar. Nós vamos levar cura. Vamos levar libertação, nós vamos levar harmonia, vamos levar amor, vamos levar graça de Deus dentro daquele lugar. Abra a tua mão agora em nome de Jesus. Pode abrir a tua mão, que você pode abrir. Leve a graça de Deus manifestada agora. Leve a graça de Deus para o teu emprego. Leve a graça de Deus para esta porta que há de se abrir. Leve esta porta agora que Deus abre para a sua vida. Leve agora a graça de Deus. Leve o favor imerecido do Senhor. Leve o fenômeno, leve o seu milagre. Aquilo que você precisa nesta noite, o teu Deus tem. Não ouça vozes de estranho. Agora deixa Deus ungir a tua cabeça com óleo. Agora começa a falar com Deus. Ore você. Agora ore você. Eu convido você para orar. Eu convido você a falar com o Todo-Poderoso. Eu convido você a falar com aquele que tem a palavra que abre. A palavra para receba agora a presença de Deus sobre
quero que você adore. Eu quero que você adore. Coloque a mão sobre o seu coração e receba equilíbrio de Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Mas é só orando que eu me encontro mais. O vento da prisão quer apagar a chama da minha adoração. Equilíbrio para a tua vida. Equilíbrio para você, mãe. Equilíbrio para você, pai. Equilíbrio para você, adolescente. Equilíbrio para você, jovem. Equilíbrio de Deus. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não me estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer ou não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver a superfície
esposa pela hospedagem, pela generosidade, por tudo que tem feito por minha vida. Eu quero bem estimar o pastor Emanuel, porque sei do projeto de Deus, e olhando para ele eu vejo que Deus é fiel, eu vejo fruto em sua vida. Quero agradecer a todos os ministérios aqui de louvor, Ministério Eclesiástico, Ministério Feminino, Ministério de Jovens, de Adolescentes. Muito obrigado. Como os senhores sabem, hoje é o meu último dia aqui, em corpo, mas o meu coração sempre estará convosco. Enquanto a igreja for arrebatada, todo o tempo que eu puder estar, a convite do nosso pastor, também quero me convidar. Eu cismei, eu venho, em nome de Jesus. Eu estou ali com Bíblias, R$40 uma Bíblia, você vai levar 12 DVD, está barato. Bíblia da mulher, R$30. Eu tenho alguns livros ali, irmão, aqui pastor Neto, Antônio Zé de Santos, pastor Neto de Alagoas, a biografia dele, vale a pena. Todo obreiro lê a biografia do pastor Neto. E assim eu também tenho um livro, Como Conquistar o Coração dela, Como Conquistar o Coração dele. Dele, sua mulher, dele, seu marido, dela, sua mulher. Então, se você puder me ajudar, compra ali uma Bíblia, para estar me ajudando. Eu não vendo nada caro, os irmãos já puderam ver, que eu não tenho pegado, isso aí não enriquece ninguém, né? E nesse país ficar rico é até uma incógnita, é difícil nesse país ficar rico de uma forma assim, né? Se ficar rico daquele jeito lá, no petrolão, né? Mas aqui nesse país é mais difícil. Mas eu quero ter dignidade, como disse um certo deputado federal. Antes não roubar, para não ter o desprazer de ver meus filhos me visitar na cadeia. Antes um pouco, com Deus é muito. Amém, senhores? Amém. Então, se você puder me ajudar naquele pouco ali, eu vou lhe ser agradecido eternamente. Muito obrigado, obrigado, obrigado e obrigado. Eu não tenho palavras para expressar a generosidade dos irmãos. Vocês são lindos. Uma igreja linda, linda. Muito obrigado, pastor Maia. Que Deus abençoe, por favor. Microfone.